Tá aparecendo. Bom dia. Aqui estamos no Amanhecer com o Cristo para transmitir um videozinho sobre as reflexões do capítulo que fala sobre a Kardec e a expressão e a liberdade de expressão. E eu sou Nailka e este Roberto, meu esposo. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje e vamos iniciar fazendo uma prece. O Roberto vai fazer para nós. Uma vez que estamos todos reunidos, nesta manhã nós vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, nosso melhor amigo, rogando a ambos para que consigamos, junto com o apoio de toda a espiritualidade, trabalhar este tema nesta manhã, neste domingo em família, sobre a importância da liberdade de expressão na sociedade e em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos intua e que esta reflexão sirva para nos tornarmos pessoas melhores hoje do que éramos até ontem. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Antes de tudo, a gente gostaria de agradecer a Cida e a Evelise, que nos ajudou bastante para que a gente pudesse estar aqui hoje. O Roberto não está aparecendo muito. Deixa eu mais um pouquinho pra cá. Eu vou me abaixar um pouquinho. Ele vai começar então as reflexões sobre esse capítulo que a Lúcia Moisés nos traz no livro Deus Confia nos Pais. Então, assim, prestemos bastante atenção e quem quiser fazer reflexões junto conosco, fique à vontade. Nós vamos iniciar a nossa live, digamos assim, hoje, falando sobre justamente a liberdade de expressão e a sua importância. E o texto inicia, a autora vai pontuar isso, tomando um fato que ocorreu em Paris, na França, no dia 7 de janeiro de 2015, quando algumas pessoas, um grupo de extremistas islâmicos, eles ficaram muito descontentes porque um jornalzinho de vanguarda que fazia muita charge, muita crítica social, com muitas sátiras, etc., eles publicaram na capa, o profeta Maomé, com seu turbante, as roupas típicas da época do Maomé, né? O ano 600 depois de Cristo, beijando na boca um francês, assim, normal dos dias de hoje, e eles interpretaram como eles não admitem a diversidade, a homossexualidade para eles é um tabu ainda. Então eles se revoltaram contra isso, invadiram a sede do jornal, assim, num dia normal de expediente, assassinaram 12 pessoas, jornalistas, produtores, e mais 11 ficaram feridos. Então foi uma reação assim de extrema violência, quando o que o jornal queria era justamente promover a união dessas culturas, dos muçulmanos e dos demais profitentes de outras religiões que moram na França. Então eles simbolizaram isso, só que fizeram aquela crítica muito ácida, assim, muito pesada, né? Eles colocaram logo o profeta Maomé beijando na boca um outro homem, e isso para os muçulmanos foi um insulto muito grande. E eles queriam dizer que o amor venceria o ódio.
E a resultante foi justamente o contrário, que deu base para esse texto. E aí nós vamos ver que como que a liberdade de expressão ela acaba sendo importante, inclusive, para que o Espiritismo chegasse até nós no dia de hoje. E é muito interessante essa questão ter ocorrido em Paris, porque justamente na França, né, em Paris, surgiu o Espiritismo em 1857. E naquela época, o Espiritismo veio assim, digamos, a providência divina fez com que essa doutrina chegasse a nós na época certa, porque havia, todos nós lembramos, aquela promiscuidade da religião católica apostólica romana com o poder. Então, os nobres na França e na Europa inteira estavam sempre em ligação com o clero, né, com a igreja. E com isso se impunha aquele pensamento religioso mais do que tudo, ao contrário da razão. E Kardec, ele tem a oportunidade, então, de lançar o Livro dos Espíritos em 1857 e todas as demais obras básicas da codificação. Ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de janeiro de 1858. Ele depois, cria a Revista Espírita, que fica por 12 ou 13 anos sendo publicada regularmente, quinzenalmente, onde ele expõe o Espiritismo, que era quase que uma revolução na forma de pensar, de se relacionar, de conviver com as pessoas, resgatando aquele cristianismo original, com a sua postura moral e ética. E ele consegue fazer isso porque o Espiritismo surgiu logo depois do Iluminismo na França. Então, todos aqueles filósofos que a gente estudou na escola, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, mas principalmente o Immanuel Kant, que era da Prússia, que traz uma forma de pensar, de usar o raciocínio para avaliar e meditar as ideias, e a pessoa, pela sua própria reflexão, chegar à conclusão, então, se aquilo era certo, errado, falso ou verdadeiro. E isso é algo que veio até os dias de hoje. Só que o que foi que aconteceu? A liberdade de expressão ela foi difícil de ser conquistada. E o que aconteceu é que a França, nos últimos anos, aliás, desde 1534, a França invadiu o noroeste da África e colonizou nada mais, nada menos do que 15 ou 16 países. E só em 1960, praticamente 400 anos depois de domínio e de colonização francesa, eles conseguiram se tornar independentes. O que aconteceu? Eles não investiram nesses países, só sugavam os recursos naturais para manter o seu padrão de vida, né? Como Portugal fez com o Brasil, inclusive. E essas populações, de uns anos para cá, estão, como a gente vê nos noticiários, migrando para a França, que é um país que tem melhores condições. Eles fogem da miséria e das lutas raciais na África e vão para Paris. Então, o islamismo começou a entrar através dessas pessoas dentro de Paris. E a liberdade de expressão, que é esse ato do jornalzinho chamado Charlie Hebdo, que foi destruído, ele colocou assim, às claras, esse problema das desigualdades sociais, dessas pessoas que não têm os seus mínimos direitos respeitados naquelas colônias que hoje são 14 ou 15 países independentes, Argélia, Costa do Marfim, etc. E eles vão para a França, lá como imigrantes ilegais, até que eles consigam documentação. Eles vivem em guetos, em bairros distantes, miseráveis, eles não têm acesso a todas
as facilidades, né, que o Estado propõe aos seus habitantes. Então começam as brigas, começam as disputas, a inquietude, começa aquela insatisfação com a sua situação social. E isso faz com que ocorram esses atentados que estão, digamos assim, ameaçando a liberdade de expressão. Aqui no nosso país hoje também nós estamos chegando a um ponto que a gente não consegue mais expor aquilo que pensa. Não vamos entrar no mérito de lado A, lado B, mas já há, inclusive, tentativas de alguns dos poderes de cercear a liberdade de expressão das pessoas. Isso é perigoso, porque a gente fica à mercê, então, de quem está no poder. A gente não pode mais se manifestar aquilo que pensa de acordo com a sua razão, sem que seja violentamente agredido. Não é o caso atualmente, mas é o que aconteceu aqui na França. Então, essa é a principal questão que nós temos, e agora a Ica vai entrar justamente nesse porquê dessas desigualdades e o que é que, até que ponto isso ameaça, então, a liberdade de expressão. E hoje em dia, no seio familiar também, estão havendo muitas desavenças e discórdias por conta de que uns não respeitam a opinião dos outros, né? Então, a Lúcia registra neste capítulo que o estudo de um filósofo francês chamado François Le Bonnet, que acompanha de perto assim, a movimentação e a aproximação das diferentes culturas na França e também em alguns países da América Latina. E ele nos traz que, pelos estudos e as observações dele, que a raiz de todo esse problema ele se encontra na violência. Violência escolar, nas ruas, nas comunidades. Isso por quê? Por causa da desigualdade social. Daí ele fala que as pessoas se encontram com as mais diferentes carências, quando elas estão nesse nível que não tem emprego, não tem escola, tem exclusão escolar, os crianças e jovens trabalham, negação dos direitos humanos. Daí ele critica, então, o poder público, pela ausência de poder público nessas vidas, né? O desamparo às novas gerações que ficam sem perspectivas, não veem um futuro e não veem, assim, nunca percebem que vão conseguir o sucesso social e nem profissional, uma vez que eles não têm direito a estudo. E em contrapartida, as facções acenam para eles com o valor de pertencimento, autoestima e o poder. E essa autoestima vem disso, né? De que eu sou acolhido, eu pertenço a alguma coisa, e eles sem escolaridade, sem estudo, sem nada, sem uma vida social, eles recebem um poder tão grande que eles ficam felizes com isso e se dão atos extremos, inclusive de perder a sua própria vida, onde acontecem os atentados e coisas assim, que às vezes nos deixam chocados quando a gente vê na mídia, né? Mas isso é uma conquista para eles e é uma vida que eles não tinham nada. E daí entram nas drogas e nos crimes. E para nós, então, espíritas, vem o alerta que nessa mesma noite do dia que ocorreu esse atentado pela manhã, na Casa da Redenção, o Centro Espírita, Divaldo recebe uma mensagem de Viana de Carvalho, que foi alguém muito importante para nós no movimento espírita, que era um militar de carreira e, portanto, ele viajava demais. E por onde ele andou, ele fundava um centro espírita. E ele fala sobre o tema terrorismo. Daí, então, eu acho que a gente não tem como se furtar de ler essa passagem do terrorismo. E o Roberto vai ler para nós, então, um trecho dessa mensagem que ele nos traz. Começa aqui, Roberto. Somente quando o amor instalar-se no coração do ser humano é que o terrorismo perverso
desaparecerá, e os cidadãos de todas as pátrias e de todas as confissões religiosas se permitirão ver a liberdade de pensamento, de palavra e de ação. Para que esse momento seja atingido, faz-se urgente que todos, mulheres e homens de bem, religiosos ou não, mantenham-se em harmonia, respeitem-se mutuamente e contribuam uns para a plenitude dos outros. O terrorismo passará, como todas as vitórias da mentira, das paixões inferiores e da violência, porque só o amor é portador de perenidade. Então, é uma mensagem que nos chama muita atenção e fala sobre as nossas possibilidades, quais os meios, né, para que a gente possa fazer uma contrapartida para essa situação. O Cleison Fagundes falou: ficam abandonados pela sociedade, longe da possibilidade de crescimento econômico e social. É verdade. Sem nenhum futuro, sem vislumbrar nada para eles, eles são abraçados por aqueles, né? Que às vezes os pais, no afã do trabalho, para trazer o mínimo para casa, não conseguem se dedicar aos filhos, eles encontram quem aconselhe eles ao avesso, né? Então, ela fecha esse capítulo com a reflexão seguinte, que para nós é urgente que a gente pense em trabalhar a harmonia no nosso lar. E se o filósofo François trouxe vários quesitos de violência, de desigualdade social, ela nos aponta que esse trabalho de construção da paz, né, que é o contrário da violência, se dá em casa e a gente começa na infância. Então, para nós pais, o que cabe? Mantermos a harmonia no nosso lar, respeito mútuo, inclusive das opiniões, exemplos de atitudes pacificadoras e de amor ao próximo. Então, nós vamos construindo com o nosso filho através de atitudes, de ações, de reflexões do Evangelho no lar, que é muito importante para a gente conseguir essa harmonia, esse equilíbrio e trazer a paz, né? A gente vai plantando sementinhas que vão eclodir nesses corações, que vão refletir no mundo. E se todos os pais fizerem esse movimento, nós realmente, então, ela fala, podemos trazer a paz à terra. E como que se encaixa, então, também no tema específico da liberdade de expressão? É nas nossas relações familiares a gente respeitar a opinião do outro. Não significa que eu vou sempre concordar com o outro, mas respeitar essa opinião, mesmo que não concorde, e na forma como nós vamos lidar com essas opiniões diferentes ou diversas da nossa. Como nós vamos nos relacionar com filhos ou familiares. Então, isso é que vai gerar os comportamentos futuros. Então, para que nós tenhamos liberdade de expressão, a gente precisa começar em casa e na forma de lidarmos com as diferentes opiniões das pessoas e as reações que vamos ter em relação a essas opiniões diferentes das nossas. E saindo de dentro de casa, se a gente já consegue trabalhar com esse nível ou fazer todo o esforço possível para trabalhar nesse nível, a gente também olhar para os filhos dos outros, para aqueles que foi negado tudo, né? Então, trabalharmos nas evangelizações, não trabalhar só com as crianças dos frequentadores, mas também das proximidades, do bairro, e levarmos sempre essa mensagem do Cristo, né? Do amor, da paz e da concórdia. Então, nós vamos encerrar o trabalho de hoje com uma prece. É muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenha servido de alguma coisa as nossas reflexões. Para nós foi muito bom e muito pontual. A gente sempre tem a oportunidade de estudar quando vem um tema que chega na nossa mão. E a cada um de vocês que chegar, não diga nunca não. Pegue, abrace, que sempre tem pra gente um recado. Então vamos orar. Mestre Jesus, amado,
companheiro de jornada, que nos ensina tantas coisas e nos recebe com tanto amor. Perfuma nossa alma, os nossos caminhos e torna mais leve os nossos padecimentos. No dia de hoje, no Evangelho no Lar, no Domingo da Família, nós te pedimos, Senhor, olhai pelas famílias, abençoai os pais, fazer com que possam eles trazer no coração o amor para dar e nos atos o exemplo digno que possa levar cada filho, que às vezes não entende hoje o manancial dos recados e das condutas que os pais levam. E às vezes não entendem aquilo que ele quer transmitir. Mas no futuro, essa semente germinando, fazem dos nossos filhos o homem de bem. Fazei, Senhor, que tenhamos bom ânimo e que possamos a cada dia amar mais e melhor. Fica conosco, Senhor. Eu queria também dizer que acolher a todos sem preconceito, diz a Cida. Eu queria dizer também que há 4 meses a Magna Luz fez uma palestra aqui, conversou e refletiu conosco sobre a paz que começa no lar, né? Então é isso aí, ela começa no lar e começa em nós. E nós temos que começar esse trabalho desde a infância dos nossos filhos. Muito obrigada a todos. Um bom domingo e uma boa semana.